Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. Eu sou Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Os números da evasão escolar que assustam o Brasil. No ensino superior, o mapa da evasão aponta que mais da metade dos estudantes que entraram nos cursos superiores abandonam os estudos, muitos muito antes da conclusão. Cientistas e pesquisadores interessados nas bolsas oferecidas pelo CNPq têm até agosto para fazer a apresentação de propostas. São quase 600 milhões de reais oferecidos em investimentos aos novos bolsistas. A Volkswagen anuncia suspensão temporária da produção de carros no Brasil. Na explicação dos executivos da empresa, o motivo dessa medida mais drástica foi a estagnação do mercado. Confirmado o primeiro caso de gripe aviária em aves domésticas aqui no país. O novo foco, que deixa em alerta produtores, foi confirmado no interior do estado do Espírito Santo. E também no programa de hoje, o clima ajudou e a chamada capital do Urucum, no Paraná, comemora uma safra excelente. Agora, Paraná City quer o selo de identificação geográfica, que vai valorizar ainda mais a produção por lá. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira começou. O Brasil tem hoje 203 milhões de habitantes, 4 milhões e 700 mil habitantes a menos do que era estimativa para os pesquisadores do IBGE. Estes são os primeiros resultados fechados do censo 2022, resultados divulgados agora há pouco na manhã desta quarta-feira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começou a divulgar os resultados do censo demográfico de 2022. A coleta dos dados encerrou no dia 28 de fevereiro de 2023 e, desde então, o Instituto trabalhou na apuração e revisão dos resultados que serão apresentados. Após 3 anos de atraso, dados preliminares do censo revelam que a população brasileira cresce menos anualmente. O número de habitantes veio menor do que o previsto anteriormente pelo próprio IBGE, que estimava em 207 milhões o número de moradores no Brasil. Em 12 anos, a população cresceu 6,5%, de acordo com o IBGE. Os recenseadores visitaram 106,8 milhões de endereços. A coleta e a apuração foram concluídas no último dia 28 de maio deste ano, com 4,23% dos domicílios sem entrevista. O percentual é superior ao registrado no último levantamento, quando apenas 1,6% das residências não responderam à pesquisa. Vamos falar de evasão escolar. Os números impressionam no país. O mapa do ensino superior, realizado pelo Instituto Semesp, aponta que mais da metade dos alunos que entram em faculdades no Brasil desiste antes de completar o curso. 55,5% dos alunos desistem antes de completar o ensino superior e apenas 26,3% terminam o curso no tempo correto. Os números são resultado do estudo realizado de 2017 até 2021. A questão econômica é um indicativo forte na hora do aluno decidir abandonar os estudos. Isso porque 80% da oferta do ensino superior é por iniciativa privada, que exige o pagamento de mensalidades. De acordo com o relatório, 90% dos jovens que começam um curso superior têm renda de até 3 salários mínimos, o que dificulta o pagamento das mensalidades dependendo do curso escolhido pelo estudante. Outro fator importante detectado neste relatório é a baixa qualidade da educação básica pública, que leva o aluno a ter deficiências principalmente nas áreas de exatas, o que acaba levando o acadêmico a desistir do curso. Outro fator conectado à questão econômica é a escolha do curso, que geralmente se dá pelo preço e localização da instituição. Assim, os estudantes entram na faculdade não por realmente gostarem do curso escolhido, mas sim por poderem pagar aquele valor de mensalidade. E isso aumenta a chance da evasão escolar.
No Brasil, apenas 17,7% dos alunos com idades compatíveis com o ensino superior estão cursando uma faculdade. A diferença é grande entre os estados. A maior taxa de alunos no ensino superior é no Distrito Federal, com 30,5% da população, e o pior é o Maranhão, com apenas 10,3%. São Paulo tem 19,6% dos jovens nos bancos universitários. Especialistas responsáveis pela pesquisa não acreditam ser possível reverter a situação a curto prazo, mas que o caminho deve passar por políticas públicas de acesso ao ensino superior e uma revolução na educação básica. Não dá para mudar a curto prazo, mas é uma realidade sim que precisa mudar no país. Gente, ainda falando sobre educação, pesquisa, o mês de agosto será o prazo final para os interessados em participar do concurso de bolsas oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. São quase 600 milhões de reais em investimentos previstos. A primeira seleção é a chamada universal, voltada para qualquer área de conhecimento. Serão destinados 300 milhões de reais para 2 grupos. O Grupo A receberá até R$ 165 mil por projeto e o Grupo B receberá R$ 275 mil. O objetivo dessa chamada é angariar projetos de pesquisa, qualquer tipo de pesquisador, seja nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia e mesmo em organismos privados que tenham a ideia de desenvolver um projeto qualquer. As propostas da chamada universal devem ser feitas até o dia 7 de agosto pelo site do CNPq. O resultado final deve ser divulgado em 23 de novembro. A segunda seleção é para bolsas de produtividade em pesquisa, com valor de R$ 291 milhões. A chamada busca cientistas que possuam estudos reconhecidos na área científica, tecnológica e de inovação. O envio das propostas vai até 11 de agosto. O resultado está previsto para 8 de fevereiro. Para quem dedica o dia a dia à pesquisa, o apoio do CNPq é fundamental. A gente está produzindo conhecimento para a sociedade de uma forma geral. Então, as empresas, as indústrias, o mercado de forma geral se apropria desses resultados e isso gera mais produtividade, isso gera uma economia mais ativa. Segundo o presidente Ricardo Galvão, o CNPq conta com cerca de 15 mil bolsistas, sendo 8.700 com no mínimo 3 anos de doutorado. Com a nova chamada, o número de bolsistas nessa categoria subirá para 9.200. Nós queremos gente jovem, gente com novas ideias. Queremos apoiar os jovens nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia e mesmo em empresas que estejam com ideias novas. A Volkswagen anunciou a suspensão da produção em 3 fábricas no Brasil por conta do mercado estagnado. Fábricas de Taubaté e São José dos Pinhais já estavam com turnos parados por até 5 meses e agora vão parar por completo. Mesmo com as medidas de incentivo à venda de carros novos, a Volkswagen decidiu interromper a produção de automóveis em todas as suas fábricas no Brasil. Apenas a fábrica de motores em São Carlos, no interior de São Paulo, continua funcionando. Em nota, a fabricante aponta a, entre aspas, estagnação do mercado como motivador para tomar a decisão de parar suas fábricas em São Bernardo e Taubaté, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná. Dos 500 milhões de reais liberados pelo governo federal para patrocinar os descontos nas vendas de carros novos, 60 milhões foram solicitados pela Volkswagen nas últimas 3 semanas. Mas se o movimento nas concessionárias pode ter ajudado apenas a consumir os estoques da empresa, as vendas para frotistas e locadoras pararam. Quase 90% do montante liberado pelo governo já havia sido consumido pelas fabricantes até o início da semana. Confirmado o primeiro caso de gripe aviária em aves domésticas no Brasil. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou que foi detectado o primeiro foco, identificado numa criação de subsistência no interior do Espírito Santo.
O vírus da influenza aviária foi identificado numa criação de subsistência no município de Serra, interior do Espírito Santo. Hoje o Brasil registra 50 focos de gripe em aves silvestres, mas esta é a primeira vez que o vírus é verificado em aves domésticas, desde quando a gripe aviária deu entrada no país no dia 15 de maio. O Ministério da Agricultura afirma que a pasta adotou medidas para evitar a proliferação do vírus e que por isso não há riscos para o consumo interno e nem de fechamento de mercados internacionais. Como o Brasil possui status de país livre de gripe aviária, hoje 35% do mercado mundial de frango é abastecido pela produção brasileira. Pelas estimativas do governo, o país poderá alcançar de 42% a 45% desse mercado este ano, desde que consiga manter o alinhamento com as normas técnicas e sanitárias. Em maio, o governo decretou estado de emergência zoossanitária no país por 180 dias diante do avanço do número de casos de influenza aviária. Com isso, foi autorizada a liberação de R$200 milhões para fortalecer o sistema de defesa. No combate às drogas, em Maringá, várias ações importantíssimas estão sendo desenvolvidas com a participação da comunidade católica da cidade. No mês em que é celebrado o Dia Internacional de Combate às Drogas, a Igreja Católica em Maringá está promovendo ações de conscientização envolvendo a comunidade e coordenações de pastorais e entidades ligadas ao tema que atuam na cidade e em municípios da região noroeste do estado. Esse trabalho de articulação das comunidades terapêuticas e de todo o trabalho que se faz na prevenção contra as drogas é fundamental. Aliás, eu estou agradecendo a Deus, porque, olha, depois de 34 anos aqui em Maringá, graças a Deus, apareceu um momento forte de articulação, porque assim seremos bem mais fortes no combate contra a droga e, mais do que tudo, seremos muito mais fortes no trabalho de prevenção. Como parte das atividades, a dimensão sociotransformadora da evangelização promoveu uma roda de conversa com o tema Igreja, Espaço de Prevenção e Acolhida e reuniu integrantes da Frente de Apoio e Recuperação de Álcool e Outras Drogas para compartilhar as experiências vivenciadas em grupos pastorais e entidades que promovem esse acolhimento. A gente trabalha com os vicentinos, a gente tem muitas famílias, né? Então a gente tem que estar sempre querendo aprender, né, para poder lidar com essas coisas. O que a nossa igreja está fazendo e que pode fazer mais para acolher os dependentes e seus familiares. Então é um momento assim de troca de mensagens, informações, tirar dúvidas e principalmente apresentar a nossa comunidade católica em especial que a nossa igreja não está parada, está trabalhando na prevenção, na recuperação e na reinserção social, um assunto também muito difícil de tratar. As doações arrecadadas no especial Compromisso de Amor, comandado pelo padre Reginaldo Manzotti, continuam a ser entregues pelo interiorzão desse nosso Brasil. Chegaram a uma das cidades mais antigas da Bahia e também a Bacabal, no interior do Maranhão. As 88 toneladas de alimentos arrecadadas durante o especial Compromisso de Amor, comandado pelo padre Reginaldo Manzotti, foram entregues em 17 instituições espalhadas por 12 estados brasileiros e distribuídas para quem mais precisa. Itapicuru é uma das cidades mais antigas da Bahia. Fica a quase 250 quilômetros de Salvador. A doação de 5 toneladas e 500 quilos de alimentos foi feita à paróquia São Pedro e São Paulo, no distrito de Lagoa Redonda, e já foram distribuídas às famílias. Essa peça aqui é para a nossa paróquia, estas cestas básicas. Então a gente agradece a todos que vieram estas feiras para a nossa comunidade. Ajudou muito a nossa comunidade, né? A caridade sempre é bem-vinda à nossa comunidade, que é simples, que é humilde. Outra cidade que também recebeu a doação de 5 toneladas e 500 quilos foi Bacabal, no interior do Maranhão, distante cerca de 240 quilômetros da capital, São Luís. A entrega foi feita para a Catedral Santa Terezinha. É ajuda tão importante, né, que chega a tantas pessoas que precisam no interior desse nosso país. Bom, gente, vamos para um breve intervalo. Você vê imagens agora de Santos, litoral sul de São Paulo.
Por lá vai acontecer o primeiro mutirão de atendimento à população em situação de rua, nos dias 28 e 29 de junho, na Vila Criativa, Vila Nova. O atendimento, sempre das 10 da manhã às 4 da tarde, vai envolver pelo menos 20 órgãos parceiros, garantindo acesso a serviços públicos fundamentais. A ação é organizada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com apoio da Prefeitura de Santos. A ideia é mobilizar o poder público federal, estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. O relator do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, votou para tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O julgamento foi suspenso e vai ser retomado agora, próxima quinta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral retomou na terça-feira o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo suposto abuso de poder que pode torná-lo inelegível por 8 anos. O ministro relator Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade de Bolsonaro. O julgamento será retomado amanhã. O tribunal julga a conduta do ex-presidente durante reunião realizada em julho do ano passado, no Palácio do Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação diante de embaixadores. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. Na última quinta-feira, primeiro dia do julgamento, o TSE ouviu os argumentos dos advogados do partido que protocolou a ação, a defesa de Bolsonaro e a acusação do Ministério Público Eleitoral. A partir do próximo dia 1º de julho, condutores dos chamados ciclomotores terão a responsabilidade de emplacá-los e também vai ser obrigatório ter carteira de habilitação para a condução do veículo. Diante de uma nova realidade nas ruas, o Conselho Nacional de Trânsito publicou resolução que disciplina o trânsito de bicicletas elétricas e outros ciclomotores nas vias públicas do país. Todas as medidas começam a valer a partir de 1º de julho. Rodrigo é sócio dessa loja especializada em ciclomotores. Nos últimos anos, ele disse que houve um aumento de gente interessada no uso desse tipo de transporte. Aumentou em média de 60% aí, né, com a gasolina dando essa impulsionada e o pessoal vem tentando sair do combustível, né, e vem tentando achar a parte do elétrico, tentando pegar o costume do elétrico. A intenção do usuário é fugir do trânsito pesado e gastar menos com manutenção e combustível. Segundo o Rodrigo, o ciclomotor mais procurado na loja é essa scooter elétrica, que custa cerca de R$16 mil. O aumento significativo da circulação desses veículos nas cidades brasileiras fez com que o Conselho Nacional de Trânsito aprovasse uma resolução facilitando o registro e o licenciamento de ciclomotores, como triciclos, bicicletas elétricas, patinetes e skates. Tudo para deixar em ordem e mais clara a classificação de veículos e equipamentos, principalmente quanto aos procedimentos para a circulação em vias públicas. A partir de 1º de julho, pequenas motos com até 50 cilindradas e que atinjam velocidade máxima de 50 km por hora passam a ser consideradas ciclomotores. O dono vai precisar emplacar o veículo e ter carteira de habilitação. O usuário de moto elétrica de 4 kW de potência também vai precisar de autorização para andar com o veículo. Ele terá até 2 anos para fazer isso, então não tem correria. Mas é muito importante também ele saber que desde já ele precisa de habilitação categoria A ou a autorização que a gente chama de ACC para pilotar o seu ciclomotor, além de usar o capacete. Todos os outros equipamentos como patinetes, skates elétricos e as próprias bicicletas elétricas, esses não precisam de registro, nem precisam de habilitação. A medida do CONTRAN cumpre a pauta do governo federal de descarbonização e sustentabilidade. São equipamentos de micromobilidade, são equipamentos que diminuem o congestionamento no trânsito, diminuem os sinistros no trânsito e, claro, estimulam o uso de uma energia sustentável.
E hoje outras 3 equipes brasileiras entram em campo pela Libertadores. Veja os jogos. No Maracanã, pelo Grupo A, o Flamengo recebe o Alcas do Equador às 9h30 da noite. O rubro-negro carioca está praticamente com uma das vagas garantida para a próxima fase no grupo. Mas a chance do primeiro lugar é difícil. Precisa vencer bem e torcer para que o Racing seja derrotado na Argentina. Em Porto Alegre, no mesmo horário, pelo Grupo B, o Internacional recebe o Independiente de Medellín. É jogo perigoso. Os colombianos são os líderes e o Colorado precisa vencer, porque no outro jogo, o Nacional do Uruguai está em casa contra o Metropolitanos da Venezuela e tem chances reais de passar o Inter na tabela, caso os brasileiros não confirmem vitória em Porto Alegre. Já desclassificado, o Corinthians cumpre tabela contra o Liverpool do Uruguai essa noite em São Paulo. Um empate simples garante à equipe paulista vaga nos playoffs, que levarão a uma das vagas nas oitavas de outro torneio intercontinental, a Copa Sul-Americana. E hoje tem mais jogos decisivos para os times brasileiros que disputam a Copa Sul-Americana. Pelo Grupo C, às 7h da noite, o Bragantino recebe o Taquari do Paraguai. O time brasileiro disputa o primeiro lugar do grupo com o Estudiantes de La Plata. Por isso, a vitória logo mais à noite é importantíssima para garantir ao Bragantino vaga direto às oitavas. Pelo Grupo G, o Goiás, que está em primeiro lugar, tem jogo difícil na Colômbia contra a equipe do Santa Fé. O jogo está marcado para o estádio El Campín, em Bogotá, às 11h da noite, horário de Brasília. Para confirmar a vaga direto às oitavas, é bom que os brasileiros garantam os 3 pontos. O próprio Santa Fé e o Universitário do Peru também querem a vaga. Uma competição realizada na Califórnia, nos Estados Unidos, reuniu cães para disputar um prêmio inusitado, o de cachorro mais feio do mundo. De acordo com os organizadores, o objetivo é incentivar a adoção de animaizinhos que não estão dentro dos padrões de beleza. Quem não fica cheio de orgulho quando recebe um elogio pela formosura do bichinho de estimação? Mas, por incrível que pareça, algumas pessoas se orgulham mesmo da falta de beleza dos animais. Uma disputa inusitada realizada no estado americano da Califórnia reuniu cães de várias regiões. A competição era para eleger o cão mais feio do mundo. Scooter, o vencedor do campeonato, mostrou que ser bonito está fora de moda. Well, I think he's pretty ugly. Actually, I think he's beautiful, but Bem, eu acho ele muito feio, mas ao mesmo tempo eu acho ele lindo. Scooter nasceu com as patas para trás, como você pode ver. Então ele é um cachorro incrível. Ele anda com as patas dianteiras o tempo todo e usa as patas traseiras como um apoio às vezes. uses his back legs for a tripod sometimes. De acordo com a organização, o objetivo da competição é promover a adoção de animais que costumam ser rejeitados. You know, every dog, even if they're not the most beautiful dog. Todo cachorro, mesmo que não seja o cachorro mais bonito do mundo, é lindo. E se você levar algum legado daqui, vai ser com o conhecimento de que cada um deles é maravilhoso. Every single one of them is gorgeous. Os tapetes vermelhos da Califórnia, acostumados com o charme e elegância das personalidades da música e do cinema, foram estendidos dessa vez para outro grupo de estrelas desfilarem. Mas a moda aqui não tem nada a ver com beleza. Por aqui, se destaca quem tem patas atrofiadas, falta de pelos e língua para fora. São feios, muito feios, mas merecem todo o nosso carinho. Aqui no Brasil, na região noroeste do Paraná, produtores de urucum estão comemorando a boa safra deste ano. Depois de períodos difíceis por conta das condições climáticas, a capital do urucum, no Paraná, mostra por que ganhou este título. Além disso, os produtores estão em busca da identificação geográfica, registro que vai valorizar ainda mais a produção do fruto. Originário da Amazônia, o urucuzeiro se adaptou bem nos municípios do noroeste do Paraná. A planta começou a ser cultivada por aqui na década de 80. Hoje, os municípios de Paranacite e Cruzeiro do Sul são referências na produção. Seu Jair cultiva o urucum desde 94. Em cerca de 7 hectares, ele planta as variedades Piave tradicional e Piave anão. A colheita deve iniciar em julho, mas o produtor já tem motivos de sobra para comemorar. Esse ano o clima ajudou e nós estamos aí tentando colher, vamos aproximadamente 1.500 quilos por hectare. Então nós temos uma grande produção e eu acredito que vamos ter bastante valor no produto.
Depois de 3 anos bem difíceis, enfrentando seca, geada e preços muito baixos, em 2023 os produtores da região estão em festa. Essa será uma safra recorde. A expectativa é colher entre 1.500 a 2.000 quilos de sementes por hectare. Um resultado que confirma o título de capital do urucum no Paraná. Paraná City hoje gira em torno de 600 hectares. Acredito o município todo de lavoura de urucum, e nós somos a capital do urucum do Paraná, o maior produtor em semente de grãos do Paraná. E além disso, o urucum produzido aqui é um dos melhores do Brasil por conta do alto teor de bixina, que é o pigmento avermelhado das sementes. Quanto mais bixina, mais valor agrega ao produto. Então, se você tem um produto de 4% de bixina, ele já é um produto bem menor. Agora, quando você tem um produto de 5% de bixina, já é um produto que é mais valorizado pelo mercado. E o que já é bom pode ficar ainda melhor. Os produtores da região, com suporte do SEBRAE e outras entidades, estão mobilizados para conquistar a primeira identificação geográfica do Brasil para o urucum. A IG é um registro que, entre outros benefícios, reconhece a qualidade de uma produção e agrega valor ao que é cultivado. Agregar valor para a região, agregar valor para a cultura, agregar valor para os agricultores, fazer com que eles tenham mais renda, fazer com que eles tenham mais poder aquisitivo, justamente para trazer desenvolvimento local. Esse é o modelo certo de viabilizar a propriedade, fixar o homem no campo e tornar a propriedade cada vez mais rentável, produtiva e viável. A estimativa geral da produção será feita somente em outubro, após o fim da safra. Mas os produtores já sabem que, neste ano, o trabalho e a dedicação, somados às condições climáticas favoráveis, vão resultar em bons negócios. Ele vai indo para o estado de São Paulo, para as empresas do estado de São Paulo, que elas processam e exportam para o Brasil e para o mundo. Paraná City se destacando, como a capital do urucum no Paraná. E depois dessa reportagem bonita, a gente hoje se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã.